Fala galera, vamos dar continuidade então às questões de administração geral e pública? Então olha só, 103. Por se tratar da área meio, o gerenciamento de projetos não possui função estratégica. Certo ou errado, gente? Pô, gerenciamento de projetos não vai ter função estratégica? Uma organização que trabalha com base em projetos não é algo estratégico? Seria tático operacional? Claro que não. Isso é algo estratégico. Por exemplo, uma empresa de construção, ela tem que trabalhar com projetos estrategicamente falando. Então, nesse caso, questão errada. Próximo. 104. O clima organizacional não afeta a formulação da estratégia organizacional. Essa estratégia é imposta aos subordinados. Como que o clima não afeta, gente? O clima lá em gestão de pessoas, como a gente estuda lá, é a percepção coletiva dos funcionários acerca de vários aspectos da empresa. Obviamente que o clima afeta a estratégia. Se o clima não for positivo, a estratégia não é realizada. Nesse caso, questão errada. Próxima, 105. O planejamento estratégico é uma das ferramentas responsáveis pelo direcionamento organizacional e define a missão e a visão da empresa. Certo ou errado, gente? Pô, visão e missão são os primeiros capítulos do planejamento estratégico, questão correta. O planejamento estratégico é constituído dos seguintes capítulos: visão, missão e valores, análise dos ambientes interno e externo, análise da situação atual, formulação dos cenários, formulação das estratégias para cada cenário, orçamento e cronograma. São capítulos obrigatórios do planejamento estratégico. Questão correta. Continuando. As competências necessárias para a execução do planejamento estratégico são iguais à competência da liderança, ou seja, inerentes à pessoa. Certo ou errado? Gente, competências necessárias para executar um planejamento estratégico são várias, mas muitas competências mesmo. Aí são iguais às competências de liderança, que são apenas individuais, ou seja, inerentes à pessoa. E outra, a liderança não é apenas inerente à pessoa. A gente aprende lá em gestão de pessoas que a liderança também pode ser inerente ao cargo que a pessoa ocupa. Ou é em decorrência do cargo, ou é em decorrência de características pessoais sobre liderança. Então, nesse caso, questão errada. Próxima. A taxa de crescimento do produto no mercado e a lucratividade trazem à organização os eixos que delineiam a matriz SWOT. Taxa de crescimento do produto no mercado, taxa de lucratividade. Gente do céu, matriz SWOT são pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Seja do produto, seja da própria empresa, seja do departamento, de tudo que a gente puder avaliar no ambiente interno e externo. A matriz SWOT é muito mais ampla do que essa definição que foi aqui colocada. Questão também errada. Continuando, 108. Assim como o diagrama de Pareto, a matriz SWOT permite identificar parâmetros de comparação essenciais às atividades de planejamento e desenvolvimento organizacional. Certo ou errado, gente? Questão errada, galera. O diagrama de Pareto, a regra 80-20, estabelece uma análise de quais problemas resolver primeiro, desde que a gente tenha dados quantificáveis para essa análise. A gente aprende isso lá em gestão de processos. Já a matriz SWOT identifica pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Enquanto o diagrama de Pareto é uma ferramenta de gestão da qualidade e gestão de processos, matriz SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico. E afirmar que ambas permitem identificar parâmetros de comparação essenciais às atividades de planejamento e desenvolvimento, a matriz SWOT sim. O diagrama de Pareto, 80-20, não, é de gestão de processos. Questão errada. Próximo. O diagrama de Ishikawa e a análise SWOT possuem a mesma finalidade. Já está errado. Gerenciar processos de mudança organizacional é a principal função de ambos. Gente, questão totalmente errada. O diagrama de Ishikawa ajuda a gerenciar processos de mudança, mas muito mais detectar as principais causas de um determinado problema, lá em gestão de processos. E a matriz SWOT, eu já cansei de repetir, pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Questão errada. 110. A análise SWOT é o modelo de análise de ambiente que leva em consideração tanto o exterior como o interior da organização. Essa questão é capciosa porque a análise do ambiente interno são pontos fortes e fracos que não necessariamente fazem parte do ambiente interno fisicamente da empresa.
A matriz SWOT também coloca as oportunidades e as ameaças que correspondem ao ambiente externo, que não necessariamente é o que está do lado de fora da empresa. Mas eu também posso analisar o lado de dentro e o lado de fora utilizando a matriz SWOT. Elementos que ocorrem dentro da empresa, com seus pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, e o que ocorre fora da empresa também com oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos. Nesse caso, então, cabe sim o gabarito correto para essa questão. Caberia recurso? Caberia, mas não seria aceito porque também cabe para análise desse aspecto exterior e interior da organização. Questão correta. Continuando, 111. Escolher a maior empresa concorrente do mercado e passar a copiar os seus métodos possibilita obter as mesmas oportunidades que o concorrente conseguiu. Esse modelo consiste na aplicação invertida da análise SWOT. Gente, realmente existe uma técnica em que a gente olha para o concorrente e copia certas ideias e até melhorando essas ideias. Só que o nome disso não é matriz SWOT, o nome disso é benchmarking. No mundo nada se cria, tudo se copia, troca ética de informações. Existe o benchmarking interno, existe um benchmarking funcional e o benchmarking estratégico. Sendo assim, questão errada. Continuando. 112. Para o sucesso de uma gestão baseada no BSC, é vital o uso de indicadores de desempenho que consigam revelar a evolução da estratégia. Como eu já expliquei anteriormente, questão correta, o BSC, Balanced Scorecard ou Scorecard, realizados por Kaplan e Norton em 1990, define que 4 aspectos devem ser avaliados para o melhor desempenho da estratégia, relembrando finanças, clientes, processos internos e ensinamento e aprendizagem. Questão correta. Continuando, 113. No BSC, por se tratar de um modelo de gestão estratégica, os objetivos estratégicos são traçados pela alta gerência, sem a participação do restante da organização. Não, galera. O BSC é para nível estratégico, mas a gente espalha esses gráficos do BSC com base nesses 4 aspectos que eu já citei, para que as pessoas deem sugestões de melhoria, que podem ou não ser aceitas pela cúpula. Então, falar que é sem a participação do restante da organização, questão totalmente errada. 114. As relações de causa e efeito não são consideradas na gestão do BSC e, portanto, faz-se necessário utilizar ferramentas adjacentes, como o diagrama de Pareto. Cara, o CESP viajou nessa questão. Está falando do diagrama de causa e efeito, que é o diagrama de Chikawa, afirmando que não é considerado na gestão do BSC. Não é mesmo. E, portanto, se faz necessário, então, usar o diagrama de Pareto. Não, também não precisa do diagrama de Pareto no BSC. Pode ser utilizado para mais informações? Pode, o BSC é livre. Várias características do BSC podem ser adequadas de organização para organização. Mas afirmar isso, Kaplan e Norton não disse nada disso no seu livro BSC em 1990. Questão errada. Continuando, 115. Por ser uma ferramenta de planejamento, o BSC não é capaz de medir o desempenho organizacional. Gente, está errado. Justamente por ser algo ligado a planejamento, embora não seja uma ferramenta mesmo, o BSC é capaz sim de medir o desempenho organizacional por meio daqueles 4 aspectos que eu já citei: clientes, processos internos, ensinamento e aprendizagem, ou aprendizagem, crescimento e finanças. Sendo assim, 2 erros. Falar que é uma ferramenta de planejamento realmente não é. É uma metodologia de análise do desempenho da estratégia e é capaz de medir o desempenho. 2 erros numa questão tão curtinha dessa. 116. A garantia de alinhamento organizacional que o BSC apresenta deve-se exclusivamente à relação de causa e efeito entre a perspectiva financeira e o respeito ao meio ambiente. A questão não está errada por causa da palavra exclusivamente, embora muitas vezes o exclusivamente deixe uma questão errada. Na maioria dos casos, uma verdade absoluta deixa a questão errada. Mas não é pelo exclusivamente apenas. Mas está falando da relação de causa e efeito entre a perspectiva financeira e o meio ambiente. Não. Quais são os 4 aspectos do BSC? Finanças, clientes, processos internos e ensinamento e aprendizagem. A maioria das questões do BSC, se você lembrar desses 4 aspectos, você mata a questão. Nesse caso, então, por não citar os 4 aspectos e ainda falar de meio ambiente, questão totalmente errada. Continuando então, gente. 117. O diagrama de Pareto
Busca estabelecer relações de causa e efeito e mapear a dispersão de duas variáveis. Por, de novo, o CESP misturando ferramentas de gestão de processos, de gestão da qualidade. Diagrama de Pareto, regra 80-20. Busca estabelecer quantificações na busca de prioridades na solução de problemas. Quando a gente fala do diagrama de causa e efeito, é o diagrama de Chikawa, possíveis causas de determinado problema. E ainda dispersão de duas variáveis, isso é uma terceira ferramenta, diagrama de dispersão, também lá na gestão da qualidade. Questão totalmente errada. 18. O estudo da interação entre ambientes interno e externo é uma excelente fonte de informações para o planejamento estratégico. Questão perfeita. A partir do momento que a gente analisa o ambiente interno, ponto forte e fraco, ambiente externo, oportunidades e ameaças, matriz SWOT, a gente está com isso, então, tendo informações para o planejamento estratégico. Questão correta. Próximo. A análise de cenários é uma ferramenta obsoleta, por limitar-se a usar dados do passado. Que erro gigantesco, 2 erros. Primeiro que a análise de cenários não é obsoleta, tem que ser feita no planejamento estratégico. Imaginar futuros prováveis e o que a empresa vai fazer caso esses futuros ocorram. E o pior erro, limitar-se a dados do passado. Análise de cenários é imaginar futuros prováveis que ainda nem ocorreram para a empresa se antecipar. Questão errada. 120. O grupo das 7 ferramentas da qualidade não inclui o histograma. Questão errada, erradíssima. Não são 7, são 14. 7 são ideias do Ishikawa, sugeridas ao Deming. 7 são do Deming. E o histograma é uma delas. O histograma é uma ferramenta onde a gente coloca numa linha do tempo, em gráficos, a evolução de um dado de acordo com o tempo. Analisamos o gráfico, tiramos conclusões, melhoramos o processo. Questão errada. 121. As atividades do plano de ação, além de coordenar a formulação de indicadores, constituem movimentos táticos. Certo ou errado, gente? Galera, questão errada. Põe na cabeça o seguinte: tático é departamento, estratégico é a empresa inteira, operacional é cada indivíduo. As atividades do plano de ação, além de coordenar a formulação de indicadores, plano de ação, coordenar... Não. Plano de ação é para o nível individual, é operacional. E aqui está falando que constitui movimento tático. Questão errada. E a formulação de indicadores é nível estratégico. Então, quer dizer, misturou os 3 níveis da mesma questão. Totalmente errado, galera. Próxima. No que se refere às abordagens da administração, evolução da administração pública no Brasil e a nova gestão pública, New Public Management ou modelo gerencial, julgue os itens a seguir. 122. Para a antiga administração pública, anterior à nova gestão pública, óbvio que a antiga é anterior à nova, o interesse público representava a agregação dos interesses individuais. Certo ou errado, gente? Questão totalmente errada. Para a antiga administração pública, que era modelo patrimonialista, nem existiam direitos individuais, nem tampouco coletivos. Era interesse apenas da cúpula, do império, do imperador, do rei, do ditador. Para o modelo burocrático, comparado com o modelo gerencial, o interesse público representava a agregação dos interesses individuais. Não, o foco era no interesse coletivo, leis e regras para todos. Questão totalmente errada. 123. O modelo de reforma do Estado brasileiro, também chamado de PEDRAI, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, marco inicial do modelo gerencial brasileiro, posto em prática sob a ótica neoliberal, até a questão está correta, porque o modelo gerencial surgiu dos neoliberais europeus, como Margaret Thatcher na Inglaterra, e também nos Estados Unidos com Ronald Reagan, influenciado pelos neoliberais dos anos 60. Mostrou-se eficaz na solução dos problemas socioeconômicos do país. Será? A gente tem tanto problema socioeconômico ainda? Pois estava orientado para o desenvolvimento. Até está correto. E levou em consideração a necessidade do Estado e sua construção em novas bases. Ou vontade de colocar correto nessa questão, mas a questão está errada, gente. Porque, como está falando do Estado brasileiro, é uma questão crítica. Aqui você pode levar em consideração a experiência, a vivência que a gente tem. O modelo gerencial brasileiro resolveu os problemas do país? Se tivesse resolvido, não tínhamos fome, miséria, não tínhamos falta de educação às crianças, não tínhamos tanta corrupção. Questão errada. Continuando. A organização é uma combinação de esforços individuais para o cumprimento de propósitos coletivos. Com relação a esse assunto, julgue o seguinte item. 124.
As funções organizacionais são tarefas especializadas executadas por pessoas e grupos para o atingimento de objetivos da empresa. Tá aí, perfeito. As mais importantes tarefas comuns a qualquer tipo de organização incluem a de produção, correto, a de marketing, correto, de pesquisa e desenvolvimento, de finanças e de recursos humanos. Pô, citou os principais departamentos de qualquer organização na departamentalização funcional, questão totalmente correta, é aquela questão só para preencher espaço em branco de uma prova de concurso, porque normalmente todo mundo acerta. Continuando. A respeito de aspectos relacionados ao planejamento organizacional, julgue os itens seguintes. 125. As decisões programadas fazem parte do acervo de soluções da empresa, pois resolvem problemas que já tenham sido enfrentados antes e que se apresentem da mesma maneira. Até aí está correto, decisão programada, porque já está pronta, eu já vivi aquela experiência, eu já sei o que fazer caso aquele problema ocorra novamente. Assim, não é necessário fazer diagnóstico, criar alternativas e escolher um curso de ação original. Vontade de colocar errado, né? Mas tá correto, gente. Se a decisão é programada é porque o problema é rotineiro. Se o problema é rotineiro, não preciso levantar diagnóstico, eu já sei qual é a origem dele. Questão correta. E as bancas vêm colocando bastante esse tópico nas provas em administração geral, que é a relação de solução de problemas, né, e a análise de processo decisório, que está dentro de gestão de pessoas. Questão correta. 126. Os planos funcionais ou administrativos definem as atividades, os recursos e as formas de controle necessários para a realização dos cursos de ação escolhidos. E aí? É aquela sensação de ler, não entender o que está dizendo, mas faz sentido, então bora colocar correto, né? Questão errada, galera. Olha só. Os planos funcionais são feitos para cada departamento, é sinônimo de tático. Ou administrativos, isso é sinônimo de estratégico. Já teve uma contradição aí. Definem as atividades, os recursos e as formas de controle necessárias para a realização dos cursos de ação escolhidos. Não, galera. Com outras palavras, está meio que misturando a ideia de planejamento tático com planejamento estratégico. Questão errada. Próximo. Com referência à função organização, julgue os itens subsecutivos. 127. As culturas organizacionais dividem-se em subculturas, pois à medida que as organizações crescem, são criados departamentos, que se diferenciam nas missões e desenvolvem suas próprias culturas ocupacionais. Perfeita a questão. Cada organização tem a sua própria cultura, cada departamento dentro da organização pode ter sua própria cultura também, não desrespeitando a cultura maior da empresa. E cada departamento, com cada missão, com cada grupo de pessoas, vão desenvolvendo também subculturas próprias. Questão totalmente correta. Um bom exemplo disso é o perfil que vendedores possuem, que é diferente da galera que trabalha na área financeira, que tem um perfil diferente. Subculturas. 128. A principal variável que afeta o tipo e o modelo de estrutura de uma empresa é a natureza da sua atividade. Isto é, o produto ou o serviço que é produzido. E aí, gente? Questão errada. A principal variável que afeta o tipo e o modelo de estrutura de uma empresa é a natureza da sua atividade, isto é, o produto ou o serviço que é produzido. Primeiro que a natureza da atividade de uma organização não é com base exclusivamente no produto ou serviço que é produzido, é muito mais amplo esse conceito. E outra, a principal variável que afeta o tipo e o modelo de estrutura de uma empresa. Cara, a principal variável é a definição de quem faz o quê, de como a empresa vai se organizar. São aquelas estruturas, linear, funcional, lean staff, matricial, adocracia. Então, questão totalmente errada, está muito restrita ao conceito de qual seria a principal variável para definir uma estrutura organizacional. É errado. Próximo. Segundo Maximiano, um grande autor brasileiro também de teorias da administração, enfim, assim como Chiavenato. No início do século XX, quando a produção em massa passou a ser comum, o termo qualidade significava ausência de variação. Você pode até discordar, mas Maximiano falou isso, então está dito. No entanto, o conceito de qualidade mudou ao longo do século passado. Novas perspectivas. Teóricos desenvolveram trabalhos que apresentam novas perspectivas. E hoje, mais do que nunca, a qualidade tornou-se essencial para a sobrevivência no mercado. Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir sobre qualidade. 129. Segundo Deming, um dos principais autores da escola da qualidade, correto até aí,
A inspeção em massa constitui requisito que subsidia o trabalho dos departamentos de controle de qualidade. Certo ou errado, gente? Questão totalmente errada. O Deming defendia a ideia da qualidade total por consciência dos trabalhadores, sem a necessidade de inspeção em massa. Se todo mundo trabalhar com qualidade e com consciência, não há necessidade de inspecionar absolutamente nada. Questão errada. Continuando, 130. A moderna concepção de qualidade responsabiliza o Departamento de Qualidade como a unidade central para definir políticas e assegurar os padrões de aceitabilidade dos produtos. E aí? Ou vontade de pôr errado, né? Eu acabei de falar que a gestão da qualidade tem que ser por consciência de todos. Então a gente vai responsabilizar um departamento por isso? Vai. A questão está correta. Tem que ser por consciência de todos, mas um departamento de qualidade criado vai centralizar as informações sobre a busca da qualidade para toda a organização, com a participação de todos, segundo colocado no livro Total Quality Management, ou Gestão da Qualidade Total, de William Deming. Questão correta. 131. O modelo de gestão Just in Case, muito utilizado no Ocidente, foi sobreposto pelo modelo japonês, que busca a eliminação dos desperdícios mediante técnicas de racionalização do trabalho. E aí, galera? Essa questão tem a ver com a administração de materiais, na sua opinião? Pior que tem. A gente não aprende lá em administração de materiais o Just in Time, criado pelo Deming, lá dentro da fábrica da Toyota, lá no livro Gestão da Qualidade Total, nos anos 40, onde os fornecedores vão entregar produtos, serviços no exato momento da utilização? Just in Case é ao contrário. Just in Case é o método tradicional, ocidental, de superestocar para depois usar. Just in Time, eu só compro se eu tiver a utilidade garantida. Então, o modelo de gestão Just in Case, muito utilizado no Ocidente, correto, foi sobreposto pelo modelo japonês. Sim, o Just in Time veio como uma sobreposição, como uma oposição ao Just in Case, que busca a eliminação dos desperdícios, o modelo japonês, mediante técnicas de racionalização do trabalho, que é a ideia do Just-in-Time, Kanban, que a gente aprende melhor lá em gestão de processos. Questão correta. Continuando. Julgue os itens a seguir a respeito de administração pública. Bora voltar a falar de história de administração pública. 132. O período de 1937 a 1945, que ficou conhecido como Estado Novo, caracterizou-se pelas ações do poder absoluto de Getúlio Vargas, que suspendeu os direitos individuais do povo e extinguiu partidos políticos. Olha o que o Vargas fez. Muita gente aí com medo que alguns candidatos façam isso agora. Por outro lado, esse mesmo poder atendeu reivindicações trabalhistas, como a limitação da jornada de trabalho, a instituição do salário mínimo e o reconhecimento do direito de férias remuneradas. Certo ou errado, galera? Questão errada. Por que ela está errada? O período de 37 a 45, que ficou conhecido como Estado Novo, caracterizou-se pelas ações do poder absoluto de Getúlio Vargas, que suspendeu os direitos individuais do povo e extinguiu partidos políticos. Galera, os direitos individuais do povo não foram suspensos. Realmente, os partidos políticos, sim. Realmente, o Congresso Nacional foi fechado, porque o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. E aí, com isso, Getúlio Vargas coloca, então, o fechamento do país em relação a essas questões. Mas os direitos individuais permaneceram. Tanto é que a CLT entrou em vigência nessa mesma época, várias leis garantindo os direitos individuais ao brasileiro. Realmente toda a questão está correta. O único erro é afirmar que suspendeu os direitos individuais do povo. Isso não, gente. Isso Getúlio Vargas não fez. 133. A administração pública burocrática se alicerça em princípios como profissionalização, correto, treinamento sistemático, correto, impessoalidade e formalismo, correto, que são abandonados à medida que a administração pública gerencial, calcada na eficiência e na eficácia, se sobrepõe ao modelo burocrático. Ou vontade de pôr correto, né? Porque o modelo gerencial abre tudo, o Estado começa a ser gerenciado como se fosse uma empresa, como se fosse iniciativa privada. Dá vontade de pôr correto, não dá? Mas a questão está errada, galera. O modelo gerencial não se sobrepõe ao burocrático. O modelo gerencial flexibiliza o burocrático, mas uma das principais características do modelo gerencial é continuar aspectos de burocracia.
só que mais flexíveis. Questão errada. Não sobrepõe ao modelo burocrático. Porém, se a banca perguntar se o modelo burocrático sobrepõe o patrimonialista, aí está correto. Porque a ideia do modelo burocrático foi instituir leis, regras, normas, procedimentos, meritocracia, divisão do trabalho, racionalidade, legalidade para eliminar a corrupção patrimonialista. Aí tudo bem. O burocrático se sobrepõe ao patrimonialista. O gerencial não se sobrepõe ao burocrático. Apenas o flexibiliza. Questão errada. Continuando. 134. Enquanto a gestão privada, visando o interesse da sociedade, procura satisfazer os interesses de indivíduos e grupos que consomem seus produtos ou serviços, a gestão pública, em uma concepção pós-burocrática, início do modelo gerencial, busca o lucro em suas atividades para que possa obter recursos para satisfazer o interesse e promover o bem-estar geral dos cidadãos, por meio da prestação de serviços públicos de qualidade. Certo ou errado, gente? A atual administração pública prioriza lucro? Sim ou não? Eu já escutei professor de direito falando que não. Esquece, aqui é aula de administração, galera. E no modelo gerencial, o Estado procura o lucro sim, questão correta. Mas não é um lucro para enriquecer bolsas, meias e cuecas de deputado. É um lucro para ser revertido para o próprio cidadão na realização das políticas públicas em foco com vistas ao bem coletivo, ao bem do povo de forma geral. Questão correta. Próximo. A respeito do empreendedorismo governamental e das novas lideranças no setor público, julgue os itens que se seguem. 135. A construção de uma área de lazer destinada à promoção de atividades turísticas e culturais por meio de parcerias com empresas privadas é um exemplo de empreendedorismo governamental, pois promove a integração entre o governo e determinado grupo social. Certo ou errado, gente? Questão totalmente correta, é uma das principais características do modelo gerencial, a parceria público-privada, onde o Estado busca parceiros na iniciativa privada para a realização e execução de determinadas políticas públicas, promovendo uma integração social maior com o cidadão, com empresários, empresas e pessoas interessadas nesse tipo de convênio. Questão correta. Continuando. 136. O modelo de excelência na gestão, tanto no setor público quanto no privado, possui intrínseca relação com a capacidade gerencial de aferir resultados. Correto. Foco no resultado é o foco da iniciativa privada, do Estado no modelo gerencial também. A democratização das informações de interesse da sociedade e a prestação de contas dos atos de governo são também fatores primordiais a serem observados na adoção desse modelo. Certo ou errado, gente? Questão totalmente correta, é justamente a característica do nosso modelo gerencial em comparação com o setor privado. A democratização das informações de interesse da sociedade e a prestação de contas dos atos do governo são também fatores primordiais. É a prática do chamado accountability, capacidade de prestar contas, palavrinha essa que cai em quase todas as provas de administração pública. 137. Um dos principais pressupostos da gestão em redes organizacionais é a existência de organizações independentes, mas que possuam relações específicas e dinâmicas que demandam gerenciamentos que objetivem a obtenção de melhores resultados globais. E aí, galera? O eixo da questão é: um dos principais pressupostos da gestão em redes é a independência dessas organizações. Questão totalmente errada, porque se a gente está falando de uma rede organizacional, a gente está falando de organizações que criam parcerias, que atuam em conjunto, compram coletivamente para terem melhores preços, estabelecem estratégias coletivas de atuação no mercado, embora sejam concorrentes, e trabalham muitas vezes em parceria. Então cria uma relação de dependência e não de independência. Nesse caso, questão errada. Próximo, 138. O BSC, Balanced Business Scorecard, que é o nome completo do BSC, elaborado e analisado sob o molde de projetos e suas subetapas integradas, é uma tecnologia gerencial que reúne medições com base em indicadores financeiros e contábeis, possibilitando acompanhar os resultados das ações de governo em uma perspectiva de valor econômico agregado, com foco nas reduções de custo e no aumento do mix de receita pública. Questão bonitinha, mas ordinária, questão errada. O BSC, a gente já viu, tem 4 aspectos, e mesmo adotado para o governo, permanecem os 4 aspectos, só que a gente troca clientes por cidadão. Mas continua o aspecto financeiro, mas não só o aspecto financeiro, essa questão está falando só do aspecto financeiro. O cliente, que é o cidadão,
processos internos e ensinamento e aprendizagem ou aprendizagem e crescimento. Questão errada. 139. Uma das principais funções da administração de RH é a busca do equilíbrio entre objetivos e necessidades da organização. Questão perfeita. Um dos objetivos da área de RH é justamente a busca do chamado equilíbrio organizacional, que é criar para o trabalhador aquela percepção de que ele é merecidamente recompensado. A gente estuda isso melhor em gestão de pessoas. E uma das principais funções do RH é a busca do equilíbrio entre os objetivos e as necessidades da organização com os objetivos e necessidades dos colaboradores. Questão correta. Continuando, julgue os itens a seguir a respeito da estruturação da máquina administrativa no Brasil a partir de 1930. 140. Após a promulgação da Constituição Federal de 88, foi deflagrado um processo de municipalização da gestão pública e, consequentemente, de concessão de maiores poderes aos municípios. Certo ou errado, gente? A questão está corretíssima. A partir de 1930 até os dias de hoje, mais poderes foram sendo concedidos a estados e municípios. Até porque, principalmente a partir do Decreto-Lei 200 de 67, ocorre uma maior descentralização da máquina pública no Brasil. Consequentemente, descentralizando, se dá mais poder a municípios e estados. Questão correta. 141. Foram instituídos pela reforma administrativa no Brasil, realizada por meio do Decreto-Lei 200, os princípios da racionalidade administrativa, o planejamento e o orçamento, entre outros. Questão correta. O Decreto-Lei 200 estabelece vários princípios, que eu recomendo inclusive estudar com mais detalhes os princípios do Decreto-Lei 200, é algo que o CESP e outras bancas sempre exploram, e esses três fazem parte dos princípios que ali constam: racionalidade administrativa, planejamento e orçamento. Questão correta. 42. Na área de administração de recursos humanos, o Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, inspirou-se no princípio do mérito profissional para estruturar a burocracia. Certo ou errado, gente? A maioria põe correto, mas tá errado, gente. Tá errado, olha só. Na área de administração de RH, o departamento DASP inspirou-se no princípio do mérito profissional para estruturar a burocracia. Ao contrário, inspirou-se no modelo burocrático para, dentre outras coisas, estabelecer a questão do princípio do mérito. É invertido. A burocracia é mais ampla, que estabelece meritocracia, modelo racional legal, legalidade, leis, regras, normas, procedimentos, regimentos internos, divisão do trabalho, tudo aquilo que o Max Weber criou na teoria da burocracia de 1906. Questão errada. Continuando, só tomar uma aguinha aqui, gente. Estão servidos? Não? Tem certeza? Bom, partiu então. Continuando. 143. Fruto da evolução do estamento burocrático patrimonialista, a moderna burocracia manteve o caráter aristocrático e estava circunscrita ao Estado. Acerca da estrutura e estratégia organizacional, julgue os itens seguintes. Perdão, esse aqui é o enunciado da 144, gente. Volta. Deixa eu ler a questão de novo. 143. Fruto da evolução do estamento burocrático patrimonialista, a moderna burocracia manteve o caráter aristocrático e estava circunscrita ao Estado. Questão perfeita. A moderna burocracia, que nada mais é que o modelo burocrático ali dos anos 30, ela realmente mantém um caráter aristocrático, porque a questão da hierarquia permanece muito rígida, o poder é centralizador, justamente para tentar eliminar a corrupção do modelo patrimonialista, com leis, regras, normas e procedimentos, e estando circunscrita ao Estado. Questão totalmente correta. Agora sim, o enunciado da próxima. Acerca de estrutura e estratégia organizacional, julgue os itens. 144. A estratégia se relaciona com o comportamento organizacional no ambiente em que a organização opera. Uai, gente, se a estratégia não for focada no comportamento organizacional no ambiente da própria organização, vai estar focado no comportamento de onde? Questão totalmente correta. É óbvio que a estratégia vai se preocupar com o comportamento organizacional no ambiente em que ela mesma opera. Questão correta. 145. Para se tornar eficiente, a produção deve basear-se na divisão do trabalho, ou seja, na maneira pela qual um processo complexo pode ser decomposto em uma série de pequenas tarefas que o constituam. E aí, gente? Certo ou errado? Questão errada. Tá errada mesmo? Será? Vamos lá. Para se tornar eficiente, aproveitar os recursos da melhor forma, a produção deve basear-se na divisão do trabalho. Ou seja,
na maneira pela qual um processo complexo pode ser decomposto em uma série de pequenas tarefas que o constituam. Divisão do trabalho é definir que cada um faz uma etapa. É definir diretamente o que cada trabalhador vai realizar, cada um fazendo uma etapa. Wendel, mas isso não tem a ver? Pela qual um processo complexo pode ser decomposto? Não, gente. Um processo pode ser realmente decomposto, mas isso não se chama divisão do trabalho, isso se chama nada mais, nada menos do que análise de processos, modelagem de processos, desenho de processos. Questão totalmente errada. Divisão do trabalho é em relação ao próprio ser humano, o que cada um fará. Questão errada. 146. Na administração pública, a estrutura informal facilita a comunicação entre chefia e subordinados, proporcionando maior rapidez e controle dos processos. Certo ou errado, gente? Questão errada, galera. Eu sei que você pôs correto, ou eu acho que você pôs correto. Mas onde está o erro da questão? Ó? Na administração pública, a estrutura informal facilita a comunicação entre chefia e subordinados. Cara, a administração pública é muito mais rígida que a administração privada. Não é que não ocorra uma estrutura informal em alguns órgãos públicos. Facilita a comunicação entre chefia e subordinados? Não necessariamente. A organização informal facilita a comunicação entre colegas, entre pares, proporcionando maior rapidez. Realmente, comunicação informal proporciona uma maior rapidez. E controle dos processos? O controle está na formal, gente. Questão errada. Ainda mais falando de gestão pública, que é bem mais enrijecida que a gestão privada. 147. A estruturação dos serviços de uma organização de forma eficiente implica adotar os mesmos critérios de agrupamento de funções para todas as unidades. Certo ou errado? Nesse caso, questão correta. Ó. Estruturar os serviços de uma organização de forma eficiente, aproveitar os recursos da melhor forma, implica adotar os mesmos critérios de agrupamento de funções para todas as unidades da empresa. Não é que todas as unidades, todos os departamentos vão ter a mesma forma de trabalho, mas os mesmos critérios, entende? O termo critérios deixou a questão correta. Próxima. Considerando o desenvolvimento da administração pública do modelo racional legal ao paradigma pós-burocrático, julgue os itens subsequentes. 148. Contrapondo-se à ideologia do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional, o paradigma gerencial, fundamentado nos princípios de confiança e da descentralização da decisão, exige formas flexíveis de gestão. Wendel, não entendi essa questão. Bom, vamos lá, ela está correta. Esse paradigma é o que é colocado pelo Bresser Pereira, eu já falei algumas questões atrás. O Bresser Pereira era ministro do Planejamento no governo Fernando Henrique, quando foi publicado o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, que é o marco do modelo gerencial brasileiro. O que ocorre então, galera? O modelo gerencial se contrapõe à ideologia do formalismo e do rigor técnico da burocracia? Sim, porque o modelo gerencial flexibiliza a burocracia. O paradigma gerencial, fundamentado nos princípios de confiança e da descentralização da decisão, exige normas flexíveis. Sim, exige. E o que é esse paradigma, esse paradoxo da gestão pública brasileira? Temos que viver um modelo gerencial mais flexível, amarrados ainda à burocracia da Constituição de 88, presos ainda a características patrimonialistas e corruptas que a gente tanto conhece por aí. Questão correta. Penúltima questão desse nosso bloco aí de 150 questões de administração geral e pública. 149. Quanto à profissionalização, o modelo racional legal se opõe ao nepotismo que caracterizava o modelo patrimonialista. Totalmente correto. A ideia do modelo burocrático é se opor ao modelo patrimonialista, com nepotismo, corrupção, características patrimonialistas, sim. Totalmente correto. Última questão desse bloco aí de 150 questões de administração geral e pública, tudo junto e misturado. A proposta de reforma gerencial contempla a correção das distorções e ineficiências associadas à existência de unidades descentralizadas com muita autonomia. Certo ou errado? De novo, a proposta de reforma gerencial contempla a correção das distorções e ineficiências associadas à existência de unidades descentralizadas?
Não, gente. Associado à existência de unidades que antes, outrora, eram centralizadas. O modelo gerencial veio para flexibilizar a burocracia. E a burocracia tem como característica a centralização e não a descentralização. Sendo assim, questão errada. Beleza, galera? Gostou da aula? Tá aqui meu WhatsApp, fala diretamente comigo, 98469-8256. Manda uma mensagem se gostou, se não gostou, enfim. Quero saber sua opinião. Qual foi a ideia dessas 150 questões? Tudo junto e misturado, diversos temas de administração geral e pública. Assim como a gente encontra numa prova várias questões de vários assuntos, a ideia foi essa. Coloquei aqui os principais temas que CESP costuma explorar, assim como as outras bancas, onde a gente conheceu questões de gestão de processos, de gestão de projetos, de teoria geral da administração, estruturas organizacionais, liderança, gestão de pessoas, evolução da administração pública, modelo patrimonialista, burocrático e gerencial, convergências e divergências entre gestão pública e privada. Então, tudo junto e misturado. Conheçam na minha loja virtual vários outros simulados, várias outras listas de exercícios, aonde várias dessas serão separadas também por assuntos. Então, um dos projetos que estão sendo executados no momento é de em breve disponibilizar para vocês 1000 questões comentadas de gestão de projetos, 1000 questões comentadas de gestão de processos, 1000 questões comentadas sobre as funções de RH. Percebe? Esmiuçar detalhadamente cada assunto. E isso eu posso dizer que em administração não existe em nenhum site dos preparatórios de concurso, nenhuma escola de concurso faz um projeto desse. Esse é um projeto feito por mim, com muito carinho para vocês, que logo logo estará disponível aqui na minha loja virtual. Talvez, quando você assistir a esse vídeo, já esteja disponível essas questões separadas por assunto, não é nem por matéria, é por assuntos dentro da matéria, com quantidades enormes de questões. Não tem jeito, galera. Vem comigo, que a administração, eu garanto. Se você vier comigo, a aprovação é sua, você vai gabaritar esse troço todo, vai passar nesse concurso, seja ele qual for, e me convidar para o churrasco da posse. Beleza, galera? Fiquem com Deus, a gente se vê em outras listas de exercícios, nas aulas teóricas, nas escolas, em cursos presenciais, nos aulões, na rua, no supermercado, na farmácia. A gente se encontra em qualquer canto. Até mais. Fiquem com Deus, gente. Sucesso!